Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no livro Conflitos Existenciais. Estamos no capítulo 19, por Joana de Ângeles. Nesse supracitado, ela vai trazer psicogênese do amor, desenvolvimento do amor, sublimação do amor. Psicogênese do amor. O amor é de essência divina porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Emanação sublime encontra-se íncito no hálito da vida, quando o psiquismo em forma primitiva mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo de evolução. Na sua expressão mais primária, manifesta-se como a força encarregada de unir as partículas, compondo as estruturas minerais, transferindo-se ao longo dos bilhões de anos para as organizações vegetais, nas quais desenvolve um embrionário sistema nervoso na seiva que mantém a vida, via surgimento da sensibilidade. Um novo processo que se desdobra por período multimilenar trabalha a estrutura vibratória da energia psíquica de que se constitui, facultando o desdobramento da sensação até o momento que surge o instinto, na forma animal. É nessa fase que será modelar o futuro da constituição do ego, enquanto o princípio inteligente, embora adormecido, inicia a elaboração da individualização do self. A fera que lambe o descendente e o guarda, exercita o sentimento de carícia, que um dia se transformará em beijo da mãezinha enternecida pelo filho. A predominância do instinto, na sucessão dos milhares de anos, desenvolverá o sentimento de posse, e eixo do medo da agressão, induzindo comportamento violento em defesa da própria vida. Ao longo dos milênios, ao alcançar o estado de humanidade, a herança acumulada nos milhões de anos transcorridos no processo de contínua transformação desencadeia a preponderância do egocentrismo, de início seguindo o caminho do egotismo exacerbado, até o momento quando ocorre a mudança de nível de consciência adormecida para desperta, responsável por aquisição emocional mais enriquecedora. Nessa fase de modificação, tem início o sentimento do amor, confundindo-se ainda com manifestação do instinto em primeira forma predatória, contra outra expressão de vida, prevalecendo sensação que, inevitavelmente, ruma a premoção dignificante. Somente quando alcança um equânime estado de desenvolvimento é que o sentimento pode ser educado e exercitado, fornecendo recurso à razão mediante equipamento delicado e próprio para elaborar a proposta da felicidade. Nada obstante, desde o primórdio do instinto, que a educação exercerá uma contribuição fundamental para o crescimento e aquisição do valor pertinente a cada faixa de fenômeno evolutivo. A conquista da razão em decorrência do automatismo inevitável da fatalidade antropopsicológica faculta o surgimento da consciência lúcida, que esteve submersa em nível inferior, escrava do impositivo do instinto, primário em prevalência. Nesse período de crescimento de valor estético e ético, o amor desempenha fundamental papel, pelo fato de constituir esse estímulo para a conquista mais avançada em direção do porvir. Da posse egotista e perversa do primarismo, a renúncia abnegada do patamar de lucidez espiritual, toda uma larga experimentação na área da emoção encarrega-se de limar esta do ego, favorecendo o self com desabrochadas emoções superiores. Razão desse demorado processo, o imediatismo do instinto que domina e frui prazer sensorial, aperfeiçoa-se, tornando-se emoção espiritual que governará o porvir do ser em desenvolvimento moral. Espiritual. A necessidade do amor nesse longo trânsito apresenta-se como propelente à conquista de mais nobre nível consciencial, responsável pela beleza, pelo conhecimento cultural, moral, pela realização afetuosa, pela solidariedade humana, pela conquista holística do pensamento universal. No entanto, atada à herança do gozo, às vezes selvajado pela imposição grosseira, o self passa lentamente a administrar o impulso que se torna, ao longo da sucessiva reencarnação, mais sutil e nobre, expandindo-se, tornando-se fonte vital de recursos para progredir e desenvolver o interior que está destinado, fadado.
existia inevitável encadeamento de logo na soberania da vida, que parte do simples para o complexo, da ausência de conhecimento para a sabedoria. Mediante a espontaneidade das soberanas leis, que elabora mecanismos de inevitável evolução. Uma faísca minúscula responde pela calamidade de um incêndio devorador, desde que encontre combustível próprio para expandir-se. Da mesma forma, o amor, apresentando-se em mínima expressão, na primária manifestação, encontrando estímulo, desenvolve o sentimento e transforma-se em um oceano de riqueza. A fatalidade da divina chispa que vitaliza diversos reinos da natureza é alcançar o estágio de plenitude, de reino dos céus, de nirvana. Totalmente impossível evitar-se o processo de contínua transformação, desde a essência cósmica, que se faz psiquismo individual, mais tarde espírito pensante, rumando para a sublimidade. Desenvolvimento do amor. Em cada etapa evolutiva do ser, o amor experiencia a manifestação pertinente ao próprio processo. Do impulso desconexo da proteção à cria na fase animal, esse psiquismo avança na escala evolutiva sob contribuição do sentimento de defesa e de orientação que surge no primórdio da razão, embora sob o impositivo da dor. O medo, predominante da natureza animal, transfere-se para o humano, que aprende a submeter-se de modo a poupar seu sofrimento, a diminuir a aflição. Domesticação da fera transforma a educação do indivíduo humano e social, que aprende a discernir e a compreender o significado, o psicológico sentido real da existência. Paulatinamente, a sensação do prazer cresce para tornar-se emoção de paz e de felicidade, fundindo manifestação sensorial e expressão de sentimento que avança da fase física para a psíquica e emocional, através do feixe nervoso que compõe o corpo, sob o comando do espírito em desenvolvimento pleno. O amor possessivo, herança do pretérito, pode passar pelo dissabor da enfermidade emocional, levando ao crime em razão do ciúme, da insegurança, desconforto moral, ausência de autoestima. Esse desenvolvimento ocorre mediante o contributo moral do esforço para que o indivíduo adquira independência, seja capaz de amar, após exercitar-se no auto-amor, superando o conflito da insegurança, da resistência, a entrega, do medo. Então, ela vai trazer esse processo jorno adiante, onde da infante emocional, ser imaturo, deseja receber sem dar, ou quando oferece, espera retributo imediato, compensador e fácil, que é esse estágio ainda infantil, moralmente. Somente após descobrir que a vida é portadora de muito milagre de doação, de todo porte, todo aspecto que se apresenta, é que o self discerne, deixando de ter necessidade de receber para poder regatear emocionalmente. Identificando a excelência do ato do amor sem restrição, sem exigência egóica que descaracteriza o ato de amar. Então, o indivíduo ele sai daquele lugar em que ele tem um imperativo de querer receber para pechinchar o afeto. E nesse sentido que, ao chegar nesse patamar, o indivíduo peranteia com a mais elevada e digna realização do self, que se identifica plenamente com o valor da vida, passando a expandir-se em forma de edificação em toda parte. Porque do momento que o indivíduo ele consegue essa numen, esse nirvana, ele se doa e já não espera retribuição de qualquer natureza. O atavismo ancestral, no entanto, estabelece parâmetros a respeito do sentimento de amor, que não corresponde à realidade, por ser manifestação ainda primária do período antropológico vencido, mas não superado. Processo educativo castrador, método coercitivo de orientação emocional desenvolve no adolescente e aprofunda mais tarde no adulto, conflitos que não existiam na infância, a gerar ansiedade, medo, desconfiança em relação às demais criaturas e ao populacho em geral. A espontaneidade infante, que existia no âmago do self, cede lugar à hipocrisia adulta, negociação para estar bem,
mediante promessa e engodo, longe do comportamento natural, afetuoso que deve viger no amor. Expectativas de quem ama são decorrência da visão distorcida da realidade afetuosa, esperando planificar-se com a presença de outrem, e esquece que ninguém pode proporcionar ao ser mais amado aquilo que não foi gerado nele próprio. O indivíduo só doa o que possui. E do momento que nós vivemos essa vibração da renúncia, isso vai se agigantando, se multiplicando dentro de nós, se tornando potente, tremendo. Pode oferecer-lhe estímulo valioso para o encontro que já possui em germe, mas não pode transferir-lhe, por mais que o deseje. Não se consegue felicitar da mesma forma, senão aquele que já mantém o conflito de desarmonia anterior, embora submerso em neblina que vai dissipada pelo calor da realidade, que é a exteriorização do outro conforme é, e não consoante a imagem que se lhe fez. Na experiência do amor é indispensável o autoenriquecimento, a fim de poder entender e sentir a manifestação afetuosa de outrem, que lhe comparte alegria e lhe reparte satisfação. A viagem do amor é sempre de dentro para fora, sem ornamento exterior, que só disfarça-lhe a ausência em face de conflito nos quais o indivíduo se encontra mergulhado. Por imaturidade psicológica, o indivíduo finge amar, sonha que ama, permutando brinde, que muito bem fora definido por Erich Fromm e autores outros como orientação para a transação. Acostumado a negociar, pensa que a experiência do amor deve ser revestida de outros interesses, que desperta cobiça e faculte a ansiedade de lucro, nesse regateamento ingrato. Por isso não são capazes de amar realmente, mesmo quando desejam, vitimado pelo medo de ser ludibriado, ferido no sentimento, abandonado ao se entregar. Há um esquecimento em torno da emoção de que se pode amar e se deve amar, porém nunca amar por necessidade de ter um amor, porque do momento que o indivíduo encontra essa abnegação, é que ele realmente, ao vencer sua sombra, consegue distribuir elevação por onde passa. O amor resulta de um estado de amadurecimento psicológico no ser, por essa razão, que deve ter na emoção, partilhando sentimento com todos, com tudo. Quando se ama um cão, um gato ou outro animal qualquer, nunca se espera que ele seja algo diferente da própria estrutura, ou que alcance um nível impossível na sua faixa evolutiva. Quando se ama outro, todavia, no nível de humanidades, sempre se existe que o outro submeta, se adquire valor que ainda não possui, cresça o elevado patamar da expectativa de quem se lhe afeiçoa. Na educação, erroneamente, há sistema de recompensa e punição, raramente de discernimento de valor, referindo-se ao que é verdadeiro e ao que é falso, ao mesquinho, ao nobre, ao vulgar, ao digno. Usa-se ameaça como forma de pedir repetição de erro, a gerar hipocrisia, fingimento e medo. Assim, ocorrendo como forma de vida no momento do amor, o fascínio exercido pela função libidinal leva à necessidade de conquistar outrem, daquele que desperta desejo a qualquer preço, fazendo dar lugar a sentimento que não corresponde à realidade. Passa o período de novidade sexual, cair da máscara que for asfixiada na face do outro, daquele que se deseja conquistar, no qual se projeta valor, talento e beleza que realmente não possui, vem a decepção, surgindo o desencanto, e o antissentimento dito de amor transforma-se em frustração, agressividade, rebeldia, ódio. Os relacionamentos afetivos são individuais, transformando o amor em uma emoção responsável, madura, preparada para enfrentamento e desafio perturbador, tornando-se incondicional, gentil. Onde o indivíduo, ele está, de fato, nessa tranquilidade de lidar com o que aconteça, com fé em Deus, em si mesmo. Consegue fazer essa perspectiva de que é possível a autorreabilitação, fazer esse processo de transformação moral. Isso significa que, do momento que o indivíduo ele se envolva nessa perspectiva, ele vai conseguir fazer esse enfrentamento maduro da realidade.
Por isso que quando a gente compreende como a nossa atenção funciona ou falha, teremos ferramentais para navegar no mundo cada vez mais cheio de distração e estímulo simultâneo. E nesse sentido que vamos encontrando essa disposição interior que vai nos permitir fazer o discernimento entre o certo e o errado, o bom e o que é mal, onde a gente vai conseguindo distinguir aquilo que existe em torno de nós e aptar para o desejo de Jesus. Nesse sentido que vai nos trazer também uma postura que o indivíduo vai adquirindo. Por isso que a Joana vai trazer que num relacionamento amoroso, por exemplo, são duas metades que se completam, embora possuindo característica diferente, que é harmonizado pelo sentimento afetivo. Cada um deve manter a preocupação de oferecer mais do que recebe, resultando em constante permuta de emoção feliz. A pessoa que ama deve medir quanto ama, a fim de que mantenha a responsabilidade de levar adiante o compromisso afetivo. Se não houver essa conscientização, em qualquer circunstância menos agradável, abandona o outro, foge da realidade, sem conseguir evadir-se de si próprio, o que é mais grave. Somente ama de fato aquele que é feliz, despojado de conflito, livre de preconceito, identificado com a vida. Normalmente, o indivíduo atormentado pensa que pode ser feliz quando for amado, sem a preocupação de ser aquele que ama. Na sua insegurança e inquietação, espera encontrar porto seguro para a embarcação de emoção desordenada, sem preocupação de curar-se para navegar em paz. Não havendo amor interno, asfixiando-se na desesperação, transmite essa sensação inquietadora e estranha. Sem condição de saber receber a bonança que lhe chega, quando alcança. Logo se faz ciumenta, exigente, apreensiva, vigilante, ansiosa, morbidamente, temendo perder o que gostaria que lhe pertencesse. Ninguém pode aprisionar o amor, porquanto se o tenta, mata ou asfixia-o. Enquanto vigia o interesse físico, a busca da beleza, do contato sexual em fase de irresistível atração, o amor estará distante, apresentando-se em forma de síndrome de Epimeteu. Com toda a consequência da imprevidência, ansiedade e precipitação de agir para considerar depois do fato acontecido. O desenvolvimento do amor faz-se lentamente, conquista a conquista de vivência, experiência, de entrega. E aqui ela vai tocar num aspecto importante que fala acerca da ansiedade, que é uma situação que alastra no nosso meio em morbidade e que nos mostra a dificuldade que existe para lidarmos com essa situação. Nesse sentido que quando a gente fala no transtorno de ansiedade, existe aí uma ansiedade que ela é adaptativa, se motivar um comportamento de enfrentamento eficaz. Mas ela se torna um transtorno ansioso quando a ansiedade se torna tão grave a ponto de perturbar o funcionamento normal. Então, a gente tem isso associado ao sentimento da ansiedade, a preocupação, o medo, a reação fisiológica do estresse, taquicardia, hipertensão, perturbação do sono, dispneia, náusea. Só ser desencadeada por evento estressante identificável, mas se o indivíduo já tiver uma vulnerabilização, isso, enquanto um risco, se intensifica para ele. O papel da experiência e moldar o transtorno frequentemente fica bastante claro, onde o indivíduo ele terá mecanismos para fazer essa vontade alavancar ao nível máximo e dominar a si mesmo. Na sublimação do amor, a benfeitora traz o incomparável psicoterapeuta Jesus bem definir o sentido do amor e explicar
Ser ele fundamento essencial uma existência feliz, consono a excelente síntese, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nessa proposição admirável de terapia libertadora, então, temos postulado essencial do amor para fim metodológico. Invertemos a ordem apresentada para uma nova análise. Amar-se a si mesmo a fim de amar o próximo e, por consequência, amar-se a Deus. O indivíduo ocidental contemporâneo herdou quase 400 anos de individualismo, de competitivismo, cuja conduta se caracteriza pela dominação do outro, do poder acima de qualquer outra condição, gerando em comum ansiedade, motivação para o ideal superior, vazio existencial e insatisfação. E nesse sentido que o amor é oposto desse comportamento por exigir uma transformação de conceito existencial, de conduta emocional, inicia-se na reflexão e vivência do auto-amor. Somente é capaz de amar a outra aquele que ama a si mesmo. Portanto, é indispensável nele haver o auto-amor, auto-respeito, consciência de dignidade humana, a fim de que sua aspiração seja dignificante, como meta de qualidade excelente. Amando-se a si mesmo, o ser amadurece sentimento de compreensão da vida, de dever para com a autoiluminação, de crescimento espiritual, moral, exercitando-se no compromisso relevante que o torna consciente e responsável pelo seu dever. Identificando o valor real e o imaginário, descobre o limite, imperfeição que lhe seja comum e luta a fim de superar, trabalhando-se com empenho e bondade, sem exigência desnecessária, sem conflito dispensável, sem desesperação ingrata, perdoando-se quando erra e repetindo o labor até realizá-lo corretamente. Amor é encantamento, uma forma de autopercepção, em razão de exigir empatia com o outro, de afirmação, de descoberta de potencialidade que se unem em favor de ambos, sem castração ou impedimento da liberdade. Amor não pode ser acidental, ou seja, ocasional ou biológico. Amar irmãos, pais, familiares, porque tiveram lutas, vivências em função do outro, não tem cabimento compromisso amoroso. Quando o pai exige que o filho ame, considerando o sacrifício que fizeram para educar, a renúncia que se impôs, a fim de que fosse feliz, esse não é um sentimento de amor, porém retributivo. O amor é espontâneo. Além do natural dever de amar os pais e os familiares, deve brotar em forma de ternura, emoção felicitadora, para que se não converta em pagamento. Os pais também amam por dever em razão disso, e tudo quanto realiza decorre da alegria de poder amar, de compensar a luta na alegria do educando, sem espera exigente e retributiva. O amor não pode gerar dependência desse modo, é que se apega a pessoa ansiosa e realizada, vazia, atormentada, que transfere seu conflito para outra, necessitando de uma insegurança que ninguém lhe pode oferecer. Mediante essa conduta, a relação afetiva adquire quase um caráter comercial, de troca, regateio, de interesse na busca satisfatória de desejo de incompletude, alcança o lamentável estado de masoquismo parasítico. Nesse jogo de interesse, dois indivíduos solitários encontram-se, porque desejam um relacionamento de compensação, supõem-se amarem, quando em realidade estão protegendo-se da solidão, dando lugar a um vazio interior muito maior do que o antes vivenciado. Quando isso acontece, o relacionamento torna-se gerador de neurose, mais perturbadora. Gerar-se o hábito de amar sem negociar sobre qualquer aspecto que se deseja é imperativo, particularmente quando se foge por impositivo evangélico de ganhar o reino dos céus. Com esse exercício, passa-se a compreender o seu próximo, inclusive tira o olhar do resultado. O indivíduo ele fará o bem, pelo bem, e o resultado pertence a Deus. Com esse exercício, passa a compreender o próximo, a entender as dificuldades, lutas, esforço nem sempre exitoso, sacrifício. De fraternal compreensão vem um sentimento solidário, amizade, a não exigência, de torná-lo o que ele ainda não consegue ser, terminando por amá-lo. Pode ser inversa a forma, sente o amor sem conhecer o outro, porém, à medida que o vai identificando, tem facilidade para aceitá-lo como é, sem fantasia infante, mitológica do período já ultrapassado, com capacidade emocional para perdoar, perseverar, no propósito do amor elevado.
Na polimorfia da apresentação do amor ainda predomina sentimento apaixonado, resultado da precipitação, necessidade fisiológica, emocional de acompanhamento, sem sentido profundo da afeição, com toda a carga de responsabilidade que lhe seja peculiar. O amor caracteriza definidamente de conduta forte, de indivíduo saudável, e não daquele que se diz fraco, necessitado, porque nada possuindo, infelizmente não terá o que oferecer, esperando sempre receber. Na cultura odiena é comum dizer-se que a pessoa fraca muito ama, esquecendo-se que essa conduta é interesseira, ansiosa por proteção, por cobertura emocional, física de outrem. Para que haja ternura no relacionamento, necessário é existir força moral para superar a dificuldade. Quanto mais se entrega, mais alto nível de doação alcança, sem que perca a individualidade, sonho, meta. Então, o indivíduo ele sai dessa jogadina infante de ficar regateando interesse mórbido por uma abnegação, um sacrifício espontâneo, onde ele perde, doa, serve, e isso planifica. Assim, conduzindo-se o ser humano, logo passa a amar a Deus na plenitude da vida, que descobre rico de bênção em toda parte. Encontra em toda parte, o sente em tudo, em todos, vivo emocionadamente onde se encontra, conforme se comporta, aspirando-lhe o alento vivificador. Inclusive porque o caráter está acima da convicção religiosa e o exemplo está acima da palavra. O amor, desse modo, é influxo divino que alcança o ser no primórdio, o seu processo evolutivo, e se desenvolve, cresce, até poder retornar à fonte criadora. Então, a gente tem esse fanal que não seria o outro apenas acertar, mas eu não errar com ele. Se eu abandono, fale com ele, passo a dividir com ele as coisas erradas que ele fizer. É nesse sentido que o indivíduo ele vai tendo essa percepção. Em qualquer expressão que se apresenta sublime, o amor é a presença da harmonia que deve vibrar no sentimento humano. Parte da manifestação do desejo sexual até a expressão de renúncia e santificação. O amor é o mais eficaz processo psicoterapêutico que existe ao alcance de todos. E nós temos uma reflexão que Emmanuel vai fazer no livro Palavra de Vida Eterna, onde ele traz um pouco esse aspecto de distribuir o pão espiritual. No capítulo 123 do supracitado livro, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristecera-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta a minha ovelha. João 21:17. Assinalando a preocupação do divino pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe ovelhas, importante é observar que o mestre não solicitara qualquer atividade maravilhosa, onde ele vai trazer que não ordenara que o apóstolo lhe converta o balido em trecho de música, não determinou se lhe transforme o pelo em fio de ouro, não aconselha transfigurar o redil em palácio, não exige lhe conceder regime de exceção, não manda-se lhes dê asas. Então, aqui ele vai trazer um pouco onde vai ser pedido o esforço do ser que deseja galgar essa montanha. Porque quando a gente fala de algo comezinho da vida material, qual seja um curso que o indivíduo deseja fazer para atuar numa área, pede dele uma leitura, uma releitura, compreensão do assunto, tirar dúvida, fazer resenha, fazer uma preparação da disciplina do tempo para que ele possa ter dedicação adequada àquele estudo em andamento e que estende 1 ano, 2, quando a gente fala de uma faculdade, o indivíduo fica aí 5 anos fazendo um momento onde ele vai estar presente
naquela instituição ou à distância, mas que exigirá dele energia, tempo, trabalho. Depois existe um estágio probatório, em que ele precisará fazer a aferição da sua capacidade de atuar naquela área. Dentro de um emprego que ele arrume, existe capacitação subsequente para que ele possa estar atualizado num orbe que a cada ano duplica o conhecimento. Se para algo transitório, passageiro da Terra exige anos para o indivíduo se preparar para isso, quando a gente fala das aquisições espirituais, essa exigência é maior, porque são as conquistas definitivas do espírito, que o indivíduo, vez assimilado, não pede mais. Em sendo assim, quando a gente considera um estudo numa dada área, o indivíduo que fez esse esforço e abstraiu esse conhecimento, levará isso consigo. Em sendo assim, no caso de modificação moral, é mais exigente, porque é o desenvolvimento em nós da capacidade de amar e de acender nossa luz, onde a gente então logra fazer a vitória sobre o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso sensualismo, onde o indivíduo ele vai então fazer essa busca para tentar esse logro. Porque quando a gente toca nesse estudo da doutrina espírita cristã com muita honestidade e esforço, nós lograremos de fato vencer nós mesmos. Em sendo assim, isso não é entregue gratuitamente para nós, por necessitar do suor, do sangue do interessado nessa conquista. É por esse motivo que, quando a gente fala do caminho com Jesus, ele pede reforma interior constante, moral, para que nós consigamos, a partir dessa modificação espiritual, onde a gente vai desenvolvendo a caridade, a compaixão, a bondade, e vamos conseguindo, mesmo diante do extremismo, do fanatismo, nos colocarmos mansos, pacíficos, consoante Jesus exara nas bem-aventuranças do monte, onde ele nos brinda com essas orientações, nós então lograremos ir fazendo esse avanço. Porque se o indivíduo ele não tem essa perspectiva do valor para ele e daquilo que lhe compete cultivar dentro de si, ainda mais com os conhecimentos que nós temos e que aumenta a nossa responsabilidade nesse orbe, isso significa uma acomodação. E o tempo passa, o indivíduo no astral, ele lamenta o tempo perdido enquanto estava encarnado e precisará recomeçar. Inclusive Kardec, ele vai dizer no Livro dos Espíritos, para que nós façamos todos os esforços para não voltarmos aqui após a existência e merecermos ser admitidos num orbe melhor, num desses mundos privilegiados onde reina absoluto bem, e lembraremos de nossa passagem pela Terra apenas como um temporário exílio. Por quê? Exatamente pelo fato de que será necessário a minha colocação nesse empreendimento espiritual. E o indivíduo ele só vai doar para uma determinada área quando ele valoriza isso, quando ele vê nisso o seu futuro, a verdade, que Jesus, sendo o caminho dessa verdade e da vida, nos descortina. Inclusive, é um motivo de nós estarmos vivendo esse período onde a verdade está sendo gritada por cima do telhado, não para escarmento,
mas devido ao fato de que, na franca transição planetária, está sendo franqueado as realidades e os infortúnios ocultos. Por isso que o escândalo revela a verdade por cima do telhado. Antes era sussurrado ao ouvido, hoje é gritado do alto do telhado. E Jesus vai nos dizer que ai do escandaloso, mas o escândalo precisará vir. Só teremos condição de compreender a bênção do espiritismo cristão quando não estivermos mais aqui. A colocamos absolutamente acima de nós mesmos, gratos para que ela brilhe muito. Nesse diapasão divino que nos sintoniza com a alma do Mestre, nos mesclando a um clima de calma, onde buscamos a paz, pacificamos com a prece, a vigilância, o perdão. O ensinamento de Jesus cristalinizando a nos indicar a luz no final do túnel, perante uma luta desorientada, triste, num caminho hermoso desse orbe, nos dando o dom profundo de reformar a nós próprios e nos dando a compreensão da sua palavra luminífera. Por esse motivo que, quando a gente aprende sem desanimar e serve ao bem sem esmorecer, nós nos posicionaremos perante o mal a nos desafiar com uma capacidade bonosa de lidar com a situação, mesmo que ele tente nos vencer. Inclusive porque nós somos colocados diante de situações malévolas para mostrarmos a nossa capacidade de lidarmos com isso. Porque se alguém que vê uma guerra acontecendo na faixa de Gaza e revolta contra os que estão envolvidos propiciando essa guerra, ele não está tendo capacidade de lidar adequadamente com a situação. Se o indivíduo ele acha certo o que os guerreantes estão fazendo, também é inadequado. Se ele fica indiferente e se omite numa participação positiva em meia situação para dar o seu contributo formoso, digno, também estará se acumpliciando com o mal. Mas se o indivíduo, forjado no forro da coragem, compaixão, se compromete a auxiliar e distribuir o seu exemplo, a sua luz, colocando isso sobre o candeeiro, ele estará nessa perspectiva da mão esquerda não saber o que faz a mão direita, fazendo um envolvimento feliz para auxiliar nesse momento de dor que a Terra vive. Por isso que, para a nossa posicionação, é necessário que aconteçam escândalos diante de nós, calamidade, visto que isso vai mostrar para nós mesmos onde nós estamos, que escolha fazemos. Por isso que o indivíduo desperto, observativo, vigilante e oracional, ele forjará, porta dentro da alma, a elevação, a sublimidade, que o permite uma interferência feliz, positiva, no meio em que ele se encontra. E enquanto nós estamos imersos nessa situação, em que mesmo diante de desafios em torno de nós, de escândalo, de todo porte, o indivíduo que se permanece leal à própria consciência, seguidor do passo de Jesus, imitando-lhe o testemunho, o sentimento, o pensamento, a palavra, a ação, a atitude mental, ele não se deixa envolver nas teias malévolas. Então, numa situação em que perceba uma tentativa de colocar ele contra alguém ou alguém contra ele, ele não entra nessas situações de duelo, por perceber
que isso o mancharia e o acumpliciaria com entidades obsessoras. Por esse motivo que o indivíduo comprometido com a causa nobre, se ele percebe que existe algum tipo de fofoca, ele desvia o rumo daquela conversa, trazendo aspecto positivo da pessoa que esteja sendo, por algum motivo, comentada, infelizmente. E nesse sentido que se percebe um ambiente onde o negativismo paira, ele vai trazer a palavra positiva, esperança renovada, alento, lenindo a dor. Então, a visão do indivíduo modifica. E, concomitantemente, ele tem uma eleição de valor que é oposto ao materialismo, ao mundano, que vai reverberar na rotina que ele tenha, na escolha que ele faz, na profissão que ele escolhe, nos detalhes da sua trajetória, que serão profundamente impactados e modificados pelo espiritualismo que ele está nutrindo dentro de si. E passa de uma condição de vitimização desnecessária, danosa, para uma situação de o senhor do seu destino. O indivíduo, ele deixa de ser parasita desse orbe, onde vampiriza recurso, para dar o seu contributo como a Joana nos traz. Por esse motivo que vai ser trago por Emmanuel, que Jesus, ele não nos manda dar asas, nem conceder regime de privilégio, de exceção, de exclusão. Simplesmente roga para que o apóstolo lhe administre alimento, a fim de que vive e produza para o bem geral, sem fugir ao preceito do trabalho, sem abolir ditame evolucional. Porque, inclusive, Emmanuel, ele vai trazer num outro recorte, em Caminho, num outro livro, pela psicografia do Chico, Caminho, Verdade e Vida, sobre essa questão do sigilo de determinados assuntos que, se forem tragos de maneira excessiva e precipitada, isso pode prejudicar o remetente. Nesse sentido que a prudente reserva, a moderação, a sábia lentidão, a aplicação do senso comum, o atendimento sábio das circunstâncias, isso, ao funcionar na nossa vigilância, nos dá a condição de trazermos esse pão espiritual que Jesus nos roga, de maneira discernida. No entanto, certo, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto a cuidado justo, de não se adicionar agente tóxico ao bebedouro e a normal forragem. Também assim no domínio da criatura terrícola. Trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento popular, o Cristo, em verdade, não espera mudemos os nossos leitores e ouvintes em modelos de virtude e heroísmo. Conta com o nosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos. E aqui não há espaço nem para privilégio, nem para exclusão. Porque essas ideias, elas são míticas e reais, visto que Jesus, ele vai nos trazer o oposto disso, ao dizer que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então, ele vai nos mostrar que veio para todos e que, preponderantemente, aquele que está pecador e que esteja enfermo é quem precisa do médico. Aguardando, porém, que a mesa das nossas atitudes se mostre aciada,
o alimento da nossa palavra esteja limpo. E é curioso esse aspecto da palavra, porque a boca ela vai falar do que o coração tiver cheio. Quando nós conversamos com alguém, pela linguagem que ela usa, pela maneira dela se expressar, tem como saber aquilo que ela está. Visto que, de modo inexorável, as palavras elas vão exarar o que o coração nutre, fermenta, o que a mente escolhe, localiza. Inclusive porque quando nós pensamos algo, a gente não vai ficar sozinho pensando aquilo. Uma legião de espíritos que pensam na mesma faixa se aproximam e se ligam a nós, inclusive encarnados pela telepatia. Na Terra, onde nós estamos, os pensamentos afins, eles se encontram telepaticamente entre encarnados, e do desencarnado com o encarnado e vice-versa, acontecem sintonias vibratórias por afinidade. Por isso que nós temos que ter vigilância com aquilo que a gente pensa. Porque as minhas ideias, aquilo que eu estiver fomentando na minha mente, vai atrair espíritos do mesmo naipe que vão se aproximar e que vão me usar para esse fim. É nesse sentido que o obsessor, ele se impõe, o benfeitor não. Por isso que se eu fico nutrindo sentimento ruim, inclemência, rancor, vindita, vai haver uma conexão sinergizante com desencarnados nessa faixa e com encarnados nessa mesma situação. Isso volta para mim pior e me domina. Por esse motivo que o aspecto do indivíduo, ele desejar algo negativo para alguém, por exemplo, alcance esse alguém, se essa pessoa não estiver protegida com sentimento nobre, pode prejudicá-la. E o destinatário, ele, ao fazer essa situação, ele estará se comprometendo. Nesse sentido que aquele que remete esse sentimento, esse pensamento, é o primeiro e o mais prejudicado, e aquele ao qual se destina, se estiver nessa mesma faixa, os prejuízos que lhe causar, ele também estará envolvido nisso. Por outro lado, se o indivíduo ele nutre sentimentos nobres, ele estará protegido. Um pensamento ruim pode até chegar, mas não alcança, porque ele está protegido pelos pensamentos do bem, da benemerência, da renúncia, que acabam por fortalecê-lo e fazer uma otimização da sua engrenagem circuitária perispirítica. E é por esse motivo que Jesus ele vai nos dizer que espera que a mesa das nossas atitudes esteja ceada, nessa vigilância adequada em que a gente arranca a erva daninha. E que o alimento da nossa palavra esteja limpo. Caso contrário, o indivíduo ele vai adicionar um agente tóxico ao bebedouro e a forragem normal, e assim já não terá condições de fazer essa distribuição que Jesus roga de nós. Sabedor da nossa necessidade do trabalho no bem. Por esse motivo que, quando a gente fala do aspecto dos transtornos, das dificuldades mentais, nós temos um quadro que nos remete a neuroses e psicoses que acomete,
falando de transtorno psicótico, tem a esquizofrenia, transtorno afetivo, depressão, transtorno bipolar e no transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico. Então, no caso da esquizofrenia, é uma das doenças psiquiátricas mais angustiantes, incapacitantes de todas. Começa geralmente da adolescência ou início da idade adulta e pode se manifestar desde a infância até 40 anos. Quanto mais cedo se apresenta, pior o prognóstico. O início pode ser lento, meses, anos ou abrupto, dias, semanas. Sua causa não está estabelecida, acredita-se em fator genético ambiental, que o espiritismo vem aclarar o pregresso do indivíduo, que volta, pedindo a ele reparações inadiáveis. Intervenção no primeiro episódio é fundamental no prognóstico do paciente. Cada caso é caso, e quando a gente fala de neurose e psicose, isso tem uma gama de questões envolvidas, mas nos aspectos psicóticos que tem a ver com alterações que não tem cura numa existência, que você controla sintoma, lapida excesso, pela espiritualidade, a utilidade, a intervenção profissional, mas que não trará remissão para o paciente naquela vilegiatura, isso é o ontem do indivíduo que volta. E por esse motivo, que nos casos de transtornos mentais, a espiritualidade ela vai aí ter um fator que, como base para o nosso processo de cura e de lenificação, para nos auxiliar. Nesse sentido que a gente tem a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, o TDAH. E no caso da plasticidade neural, o nosso cérebro ele vai ter a capacidade de se reorganizar e as conexões sinápticas estrutural, que é a formação de novo neurônio. Nas bases neurais de estrutura envolvida, córtex cerebral, tronco encefálico, tálamo. Na função de sustentação, atenção, memória, emoção, linguagem e comportamento, onde o indivíduo, pela escolha do bem, vai conseguindo fazer essa modificação em si, que é um processo epigenético que desativa um gene negativo e ativa um gene positivo. Emoção e razão, a gente tem envolvido a amígdala, hipotálamo, sistema límbico, razão, córtex pré-frontal. Integração, a emoção influencia a decisão racional, vice-versa. No sistema límbico, função, emoção, memória, motivação, componente amígdala, hipocampo, córtex singular, corpos mamilares. Na dor, vias nociceptor, medula, tálamo, córtex somatosensorial. E o aspecto sensitivo onde dói, emocional como dói. Modulação do cérebro que aumenta ou inibe a dor, por exemplo, efeito placebo. Então, aqui a gente está na área da psicologia e neurociência. No caso das células da glia, a gente tem o astrócito que nutre, dá suporte para o neurônio e a barreira hematoencefálica. O oligodendrócito, show, que produz mielina, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, e o micróglia, que é a defesa imunológica do cérebro. E a modulação sináptica e suporte para a plasticidade. Então, por exemplo, na depressão, a gente tem uma diminuição do hipocampo, aumento da amígdala e diminuição da serotonina. Na ansiedade, a amígdala hiperativa, córtex pré-frontal recua. Esquizofrenia, diminuição do volume cerebral e aumento da dopamina, que inclusive está ligada à viciação. Porque nos casos em que o indivíduo ele procura uma droga, um cigarro, um álcool, ele tem uma resposta dopaminérgica que o vicia. E ele acaba se escravizando esse tipo de gatilho.
Por isso, cuidado. Um indivíduo que perceba uma propensão a esse tipo de viciação ou outro, porque os vícios, cada um tem tendência para um diferente. Então, aquilo que o indivíduo percebe em si, de predisposição, é onde a vigilância atua. E o TDAH, transtorno déficit de atenção, disfunção dopaminética, fronto, estria atal, que está aí nesse estiais. Nesse sentido que o indivíduo ele tem essa condição de fazer esse enfrentamento dando uma ação nobre pela sua escolha, por aquilo que ele faz de otimização, visto que o horror ao mal, se estiver dentro do ser, ele vai se comprometer com o bem. Por isso que um insignificante descuido que eu der para a sombra, ela encontra espaço e nos domina. É nesse sentido que internalizar esse sentimento de repulsa pelo mal, de horror ao mal, para que a gente consiga, sob esse alforge, o fanal dessa intrepidez do arrojo, da compaixão, conseguirmos lidar com as situações que são sombras, ainda coletivas poderosas, mas que a luz de cada qual faz amainar. Por esse motivo que existem as intervenções de tratamento, porque nós temos situações de adoecimentos de outros tipos, como transtorno obsessivo-compulsivo, como anorexia, bulimia, onde existe essas alterações como o transtorno bipolar, o transtorno unipolar. E isso vai significar que perceber essas situações acontecendo e que isso nos ronda, nos alerta para a ação de tomarmos o comando do nosso processo, medicarmos a nós mesmos na alma. Por esse motivo que pesquisas são feitas para analisar essas alterações transtornais. Existem hipóteses diferentes para essas situações, e pela ótica da doutrina espírita, sabemos que o espírito imortal é aonde radica as alterações e as anomalias, com a sua romagem evolutiva, e que precisará conhecer isso, encontrar, perdoar-se. Mesmo um espírito que já tenha conseguido superar as suas dificuldades pregressas, ele pode vir num organismo alterado, mas com missão. Então, alguém que tem algum tipo de anomalia mental, isso está ligado a um processo expiatório. Enquanto que algum tipo de dificuldade orgânica, se considerarmos uma situação de indivíduo tem alguma paralisia, uma dificuldade na locomoção, essas questões vão descerrar situações que podem ou não ser expiatórias. Porque existem espíritos de escola que pedem um corpo alterado para dar um testemunho na Terra. Nesse sentido que a aparência, mais uma vez, nada significa. Porque um espírito nobre, ele pode estar num corpo paralítico,
enquanto que um espírito perverso pode estar num corpo belo. Nesse sentido que Jesus ele nos mostra com essas situações que aquele que se fia na exterioridade, ele vai errar, mostrando que o que é aparência, o que é transitório externo, isso a terra vai levar no pó. De nada vale. O que importa são as conquistas espirituais. É aquilo que o indivíduo consegue amealhar dentro de si. É o que ele leva quando sai da terra, onde ele deixará, após os seus passos, os frutos bons que tiver pipocado. Por esse motivo que, perante essa situação, onde o ser, ele consegue fazer esse encontro consigo mesmo, ele vai também percebendo os elementos para o serviço de reabilitação. Vês que na potência sagrada do seu ser, pela dor bem vivida, poderá ser despertada a tendência a aproveitar para um ressurgimento de valor moral, onde a resiliência nos fará sair melhor daquela experiência. A vivência estressante pode desencadear, por exemplo, depressão no indivíduo vulnerável. Receptor de noradrenalina e serotonina está aumentado, indivíduo depressivo que não recebe tratamento farmacológico. O sistema endócrino do ser depressivo reage de forma normal ao estresse e alguns dos sintomas depressíveis parecem ser causados por perda de funcionamento, desânimo, desesperança, falta do apetite, enquanto outros podem ser causados por hiperatividade, ansiedade, insônia, ideação suicida. Adaptativa associado a sentimento de ansiedade pode estar o medo, a preocupação e também as reações fisiológicas estressantes. O batimento cardíaco acelerado, a sudorese, boca seca, capacidade de dominar no âmbito cognitivo, circunstância difícil e obter controle situa-se no córtex pré-frontal. E essa condição de tomarmos a rédea de nós mesmos é esse processo de autocura, que começa com um pensamento nobre, que se torna um sentimento elevado, uma palavra digna, uma atitude mental feliz, um testemunho crístico. Então, nós temos no disparo neuronal, nessa tempestade, o montante da nossa liberdade, autonomia, via essa vontade férrea, elevada ao nível máximo, visando o bem, onde se porá poderosa, dominando o colapso, mescla ao bem, liberta da consensação grosseira da ignorância, antevê a verdade via depurativo libertário. Nesse sentido que Cônsono Jesus ele vai nos trazer no Sermão das Bem-aventuranças, são os valores espirituais cultivados dentro de nós que vão nos dando esse condão de pensar como ele pensa, de sentir como ele sente, de falar como ele fala, e de podermos então, renunciando a nós mesmos, nos negando tomar a nossa cruz, seguir leais após ele.